seu aqui que está sendo transmitido. Ok, boa noite. Agora estamos ao vivo, tivemos um problema técnico, mas vamos começar aqui a nossa live. A live onde os sindicatos que negociam com a CEMIG estão unificados aí nessa luta por uma PLR justa para toda a categoria. Vamos ter a participação aqui do economista Carlos Machado, do DIEES, da subseção do Sindialettro, assessora as negociações coletivas, negociação de PLR e outros assuntos de interesse da categoria. Mas antes da gente passar a palavra para o Carlos Machado, é importante que cada um está aí assistindo essa live, sejam todos bem-vindos e que a gente possa ter um bom proveito. Vou pedir para que os dirigentes possam se apresentar para a gente conhecer, né, e celebrar essa unidade que fortalece a nossa luta, né, a luta da categoria. Tivemos uma experiência super positiva quando a CEMIG queria prorrogar o pagamento da PLR de 2019, lá para o mês de outubro, e a nossa luta nós conseguimos antecipar para o mês de julho. Então, nós vamos iniciar com as apresentações aqui, com o João Vânio, do Sindisul. Boa noite a todos. Sou João Vânio, presidente do Sindisul. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que a unidade vai fortalecer a negociação dessa PLR, porque eu acho que é a pior da história. Nós vamos ver aqui durante as apresentações que é um ataque às entidades sindicais, um ataque ao trabalhador. Então, estamos juntos, temos que festejar essa unificação aí, que já tem surtido efeito desde da PLR, né, que conseguimos o pagamento da PLR num tempo mais rápido que o CEMIG previa. Obrigado a todos pela presença aí. Ok, João. Everson Tardelli, da Federação Mineira. Boa noite a todas e todos presentes, né? Everson Tardelli, eu sou presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas. Estamos juntos aí, apostando muito nessa unidade. Ok, Everson. Reinaldo Cabral, presidente do Sindicato Santos Dumont. Boa noite, Jefim, boa noite aos colegas aí. Eu espero também, né, que com essa live a gente possa esclarecer bastante os trabalhadores e depois compartilhar também com os demais. Conforme a gente já colocou aí entre nós e também a categoria está sabendo, a proposta precisa muito de melhoras ou talvez, né, se apresentar uma nova proposta ali. É nisso que a gente aposta, estamos juntos aí e eu espero que seja muito proveitosa essa live, tá? Fica com Deus aí. Ok, Reinaldo. A nossa companheira Luanda, do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que essa live consiga trazer para a gente os pontos importantes dessa PLR e que a gente também aqui reforçando a nossa unidade enquanto sindicatos aqui da CEMIG. Estamos juntos aí na luta. Saudações, pessoal. Joia, Luanda. Shaviston, do SEND, Sindicato dos Engenheiros. Shaviston está aí? Tá sim, mas ele tá sem som, Shaviston. A gente não tá te ouvindo, tá legal? Enquanto isso, a gente chama então o João Farinas, Sindicato dos Advogados. E aí, pessoal, boa noite, né? Meu nome é João Farinas, estou como diretor de Sindicatos dos Advogados, né? A gente já vem caminhando aí no processo de unidade já há um bom tempo, e esse é mais um momento para a gente reforçar essa integração necessária, né? De todas as categorias, inclusive e principalmente dos advogados nessa luta muito importante. Espero que hoje a gente consiga esclarecer muitas dúvidas, né? Demonstrar os prejuízos que eventualmente haja, e que essa é só mais uma de várias lutas, né? Tem a privatização, tem várias outras coisas que estão rolando aí, que no momento oportuno, naturalmente, a gente vai debater a respeito. Uma boa noite, pessoal.
João Farinas. Os representantes, né, dos demais sindicatos não puderam participar aqui na live porque tiveram muitos conflitos de agenda, mas o compromisso, né, da unidade em buscar uma PLR justa para toda a categoria. Vamos lá, Jé. Essa live nós estamos contando com uma equipe de... o Zé Manuel está aí. Ô, Zé, desculpa aí. Não, Zé Manuel do Sindicato de Juiz de Fora. Vai lá. Vamos lá. Ô, Jefferson, eu acho que essa unidade era preciso e a gente, não no sentido de fracassar, acho que a gente tem que pôr esses negociadores da CEMIG, botar para correr, cara, atrás de coisa boa para o trabalhador. Botar para correr mesmo. Então, essa unidade vai fortalecer em cima disso. Eu acho que, agora, com a opinião dos trabalhadores, a gente vai chegar a um bom senso aí da gente fazer uma boa negociação. Ok, Zé. Tem mais algum dirigente de algum sindicato que não falou ainda? Ô, Jefinho, me permita aí, eu tive um probleminha técnico aqui com o áudio, estava no Bluetooth, eu estava falando e vocês não estavam ouvindo. Seja bem-vindo, Cheivston. Obrigado. Boa noite a todos, né? Mais uma vez, reforçando o coro da unidade, né? É muito importante a gente reforçar sempre isso aí na nossa fala, porque realmente essa proposta não é interessante aos olhos de nenhuma entidade, então a gente precisa de caminhar juntos aí para que a gente possa buscar o melhor para todos os empregados da CEMIG. Obrigado, tenham todos uma boa noite e sejam todos bem-vindos. Ok, Cheivston. Tem mais algum dirigente de algum sindicato que entrou posterior e eu não vi aqui? Não, né? Então tá, antes de passar a palavra ao Carlos Machado, a nossa live tem uma equipe de apoio que vai estar acompanhando aí o bate-papo no chat para pegar as questões, as dúvidas, os esclarecimentos, para a gente poder fazer um bate-papo aqui, dialogar, interagir aí com quem está participando aí dessa live. Então, você que está pelo Facebook, né, escreva aí no chat. Quem está aqui pelo Zoom, tem um chat aqui do Zoom, vai escrevendo que a gente vai captando aí as perguntas, questões, e nós vamos fazendo esse bate-bola, que a gente precisa ter uma compreensão do que significa essa proposta de PLR apresentada pela gestão da empresa, para que a gente possa ir com um nível de consciência mais elevado para as assembleias, né? As assembleias vão deliberar, né, sobre essa proposta. Então, Carlos Machado, economista, técnico do DIEESE, subseção do Sindeletro, assessoria econômica do Sindeletro para as negociações coletivas, para as negociações de PLR, estudos sobre o setor elétrico, sobre CEMIG. Então, vamos chamar aqui o Carlos Machado para trazer as suas contribuições, a sua avaliação. Carlos Machado esteve em todas as mesas de negociação, então tem um acúmulo aí do debate da mesa de negociação e vai apresentar para nós, né, o seu entendimento sobre a proposta e os riscos, os perigos, as pegadinhas que estão colocadas aí pela gestão da empresa. Carlos Machado, tá contigo. Obrigado, Jefferson. Boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Ouvindo. Beleza, ótimo. Eu vou conseguir compartilhar aqui, né, um arquivo, mas eu vou compartilhar daqui a pouco só uma tabela da proposta. Eu vou tentar ser o mais breve possível, trazendo para vocês uma breve simulação de como que o que a proposta traz, né? Qual é a concepção de PLR que a proposta traz, como que vai acontecer a apuração dessa PLR de acordo com a proposta apresentada pela CEMIG. Então, vou fazer uma breve simulação, vou me ater mais à questão, vamos dizer, econômica, né, do pagamento ou do não pagamento. E é claro que essa simulação que eu vou trazer, mais numérica, para que todos possam entender, tem uma série de implicações, né, que aí eu acho que é mais interessante, né, deixar para o debate, ou que o
para a abordagem dos dirigentes sindicais, mas tem implicações políticas, né, relacionadas à concepção política da proposta que está sendo apresentada. Tem problemas de concepção, inclusive, né, e problemas metodológicos, inclusive. Mas, colocando um foco, então, né, só na questão econômica, para começar a entender a proposta, eu diria que essa é uma proposta de uma não PLR, pensando com foco na questão econômica. É uma proposta de uma não PLR. E aí eu vou tentar demonstrar o mais rapidamente possível como que a CEMIG, quais as formas, como que a CEMIG pretende, como que ela propõe a não pagar a PLR. Em primeiro lugar, temos uma redução no montante. Então, em relação ao montante que vai ser distribuído, ela não pretende pagar o que pagou no ano anterior, por exemplo, o que estava no acordo anterior, né? Ela pretende pagar menos, porque a proposta é que o pagamento seja um percentual do lucro de CEMIG-D mais GT. O montante definido anteriormente, né, o mesmo percentual de 4,3 no acordo anterior a esse da proposta, né, o acordo de 2020, é o mesmo percentual do lucro consolidado da CEMIG, né? Nos dois casos exclui os chamados fatores não recorrentes, mas, enfim, comparando um ano com o outro, há uma proposta de redução do montante, então ela quer pagar menos no montante. Então, essa é a primeira redução, essa é a primeira forma pela qual a CEMIG, né, não quer pagar a PLR. E aí, vamos, né, entrar na questão dos indicadores. E numa discussão sobre qual é, de fato, o chamado gatilho para o pagamento da PLR, né? As pessoas que trabalham na CEMIG, né, já têm familiaridade com esse conceito. O gatilho, que já foi 50% lá atrás, passou para 70%. O que é o gatilho, né, que está nos acordos anteriores? É aquele cumprimento mínimo de metas que tem que existir percentualmente para acontecer o pagamento da PLR. Já foi 50% no passado, recentemente, agora, até o acordo anterior, 70%. Ou seja, apura-se as metas e é preciso atingir no mínimo 70% do resultado para haver o pagamento, e o pagamento é proporcional entre 70% e 100%, ele varia de acordo com o percentual alcançado, né? Tem também um outro gatilho, que é do lucro líquido, que não muda na proposta. Não estou falando desse gatilho, estou falando do gatilho dos indicadores operacionais. E aí a CEMIG diz na proposta que agora são 3 gatilhos. O gatilho do lucro líquido, 70%, um gatilho para as metas, para os indicadores operacionais, de 70%, e um gatilho para as metas totais, que eu vou dizer o que é, de 70%. Essa parte, esquece. O gatilho de 70% para as metas operacionais e para as metas totais, esquece isso. Isso não está correto. O que está colocado na proposta não é assim, né? Uma novidade, né, é que a CEMIG trouxe uma proposta com metas corporativas e agora metas específicas
né, como foi na experiência mal sucedida lá de 2013 e 2014. Na proposta, as metas corporativas elas vão pesar 1/4 do total da PLR e as metas específicas 3/4. Eu vou usar a fração nesse caso, só nesse caso, para a gente não misturar muito percentual. Então, em relação ao peso, quanto que pesa meta corporativa e quanto que pesa metas específicas por gerência, né, que está na proposta, as metas corporativas é 1/4 e as metas por gerência, metas específicas, 3/4. Por que eu disse que o gatilho não é 70%? E aí a gente tem que esquecer essa história de gatilho que a CEMIG coloca, porque é outra coisa. Então, eu vou aqui compartilhar agora a proposta, só uma tabela da proposta. Conseguem ver aí? Tá ok? Sim, Carlos, visualizando. Ok. Então, olha só. Eu tentei fazer um esforço aqui para ser o mais sintético possível na apresentação, porque é bastante confuso isso, né? Então, vamos tentar apresentar uma síntese. Aqui a gente tem a proposta da CEMIG das metas corporativas, que a essa altura, né, todo mundo já deve ter dado uma olhada. São 5. E vamos pegar o exemplo do EBITDA, primeira meta corporativa. Esse indicador não estava no acordo anterior, antes era o lucro líquido, mas o raciocínio vai ser o mesmo. A novidade, aí, bom, a CEMIG faz uma confusão quando ela diz que o gatilho é de 70% e não é, porque ela apresenta um outro conceito, uma outra novidade aqui nessa proposta, que vai valer tanto para os indicadores corporativos quanto para os específicos. Então, o que eu vou dizer aqui agora, tudo que eu vou dizer aqui agora, vale também para os indicadores específicos, né? Então, olha só. Por que a CEMIG não quer pagar a PLR? Primeiro item, eu já disse, pela redução do montante. Por que ela não quer pagar a PLR? No caso do EBITDA, qual é a meta? 100, ou seja, 100% do valor do orçamento. Isso está dito aqui atrás, né? A meta é o orçamento. Qual é a meta? 100% do valor do orçamento. E aí entra essa história das faixas de desempenho. O que é a referência mínima? O que é a referência mínima, na verdade, é o que é o gatilho. O gatilho, no conceito que sempre foi utilizado e na única forma de entender gatilho que faz sentido nesse caso, não tem outra interpretação, o gatilho aqui é 95, ou seja, não é 70%, é 95%. Certo? Quando o indicador no acordo anterior era o lucro líquido, a meta era 100% do orçado. E podia ter uma variação de 70%. Presta atenção, vou entrar num outro ponto agora, uma outra pegadinha. Eu nem usar esse termo pegadinha, mas aqui fica, né? Dentro da... Olha só. No acordo anterior, variava de 70 a 100. E se... É claro que, uma ressalva, o gatilho
ele vale quando a gente calcula a média de todos os indicadores. Aí uns compensam os outros. Eu vou falar aqui de um indicador isoladamente como exemplo apenas, tá? Então, só para ficar claro, é só a título de exemplo numérico para entender qual que é a lógica, ou a falta de lógica. Então, nas propostas até então, todas, né, quando tinha essa ideia de gatilho, de variação, de comprimento, em todas as propostas anteriores, se o gatilho era 70, variava de 70 a 100 e o pagamento proporcional entre 70 e 100. Agora, o gatilho na prática é 95. Se o resultado ficar em 94,9% do orçado, o pagamento relativo a esse indicador é zero. É zero. E se for alcançado 95%, qual é o valor a ser pago? 70%. Então, o pagamento varia de 70 a 100 dentro dessa faixa de desempenho que vai entre 95 e 100. Então, começa a pagar 70% do valor referente ao indicador quando o cumprimento da meta estiver em 95%. Bom, então, o gatilho não é 70, aqui nesse caso é 95. A coisa complica um pouco mais quando a gente vai ver os outros indicadores. Por exemplo, o exemplo vale tanto, o mesmo exemplo que eu vou dizer aqui, o mesmo raciocínio, vale tanto para o PMSO, quanto para o QRT, quanto para o DEC, dentro do que está escrito na proposta. Então, eu vou usar como exemplo o DEC. Na proposta, nos acordos até aqui, a meta era o limite regulatório do DEC da concessão. Então, dentro daquela ideia, né, que eu disse, né, analisando cada indicador, só a título de exemplo, nos acordos anteriores, em tese, o DEC poderia variar, poderia se afastar da meta até 30%, ou seja, dentro da ideia de um gatilho de 70%, ele poderia estar longe da meta, ele poderia ser até 30% maior, né, em número de horas, que ele permitiria o pagamento da PLR. Né? É claro que dificilmente o DEC ia ficar 30% acima, e como ele ia ficar mais estável, aquilo que ele não perdeu, outro indicador poderia perder para ficar todo mundo na média. Então, na lógica anterior, então, o DEC na 2020, limite era 10,32, 2021, 10,09. Esse 10,09, pela lógica anterior, ele estaria nessa coluna, ele seria a meta, e essa meta poderia ser descumprida em até 30%, que ainda assim haveria pagamento. Agora, o que seria a meta e o que permitiria uma oscilação passou a ser considerado como referência mínima. Se fugir 1 minuto, se ficar 1 minuto acima, né, ou algum número de minutos que passar esse 10,09 para 10,10, esse indicador é zerado. Zero o pagamento desse indicador. Então, essas faixas, né, chama de faixa de desempenho, são muito estreitas.
aqui onde você tem um número, né? A distância entre a meta e o que você pode perder e o valor que você pode perder é 5%. Aqui também é 5%, aqui é 10%. Né? Aqui a gente nem sabe, deve ficar entre 5 e 10. Mas se estabelecer uma faixa de desempenho que tem uma variação de entre 5 e 10% em relação à meta, se perder por essa diferença em relação à meta de 5% ou 10%, dependendo do indicador, zero o indicador. Então, mais uma forma pela qual essa amiga não quer pagar. E não quer pagar por quê? Porque se alcançar um valor, esse aqui, 10,09, é o DEC regulatório. É o DEC regulatório. Se atingir o DEC regulatório, na lógica anterior, pagava quanto? 100%. Nessa proposta, se atingir o DEC regulatório, paga quanto? 70%. Para obter o 100% desse indicador, tem que atingir um valor que a gente ainda nem sabe quanto que é. Mas mais obviamente, não é? Assim como a diferença entre esses dois aqui é de 5%, né? Por aí. Então, nesses casos aqui, o limite, se eu disse que o limite para o EBITDA é de 5% a 10%, nos outros casos, limite não, o gatilho, né? O tal do gatilho que, né? Verdadeiro gatilho, se aqui ele é 5%, nesses casos, nesses 3 casos, o gatilho é zero. É zero. Ele não existe. O gatilho é zero. Por quê? Pega o caso do DEC. O DEC, limite regulatório, era para ser a meta. Está colocado como referência mínima. Se descumprir em 1 centésimo, se ficar 10,10, não tem, o pagamento desse indicador é zero. Então, não tem nenhum limite aqui entre o que deveria ser a meta e o que você pode descumprir. Se descumpriu, não recebe nada. Se descumpriu o DEC, não recebe nada. Então, mudou a lógica. Antes você tinha, né, poderia ter uma escala de pagamento, não cumpriu tudo, mas se esforçou, chegou quase lá, tal. Não, aqui descumpriu. E aí, para encerrar, dizer que está escrito aqui na proposta que a apuração dos resultados alcançados pelos indicadores específicos também se dará por faixas de desempenho. Também, ou seja, da mesma forma como no item anterior, para os indicadores corporativos, para os específicos também se dará por faixa de desempenho. O que é que são as faixas de desempenho? São essas faixas estreitas, né, entre a meta e o que você pode descumprir de 5% a 10%, em alguns casos de zero. Ou seja, você não pode cumprir a meta. Então, essa mesma lógica vai para os indicadores das gerências, que pesam 3/4 no total. Essa mesma lógica vai... Então, qual é a lógica? Que quando você pega os indicadores operacionais da proposta, os corporativos operacionais, quando você pega os corporativos operacionais, qual que é a lógica? A lógica é: se alcançar o que está previsto no plano diretor, é 70%. Se descumprir, se ficar um tiquinho abaixo do que está previsto no plano diretor, é zero. Para alcançar 100% do valor referente ao indicador, tem que ter um desempenho acima, 5 ou 10% acima do que o próprio plano diretor prevê. Essa que é a lógica que está por trás desses 3 indicadores aqui, que podem ser considerados operacionais da proposta. Embora o PMSO está como financeiro, mas tem um caráter mais operacional do que o EBITDA, por exemplo, né? A gente consegue visualizar. A lógica é essa. Menor do que
PMSO, se ficou 1 centavo acima do orçamento, saiu da referência mínima, 0 para esse indicador. Então, essa mesma lógica vai para o conjunto dos indicadores específicos, 3 ou 4 para cada gerência, que vai pesar 3/4 do valor total a ser pago de PLR. Essa é a lógica que está colocada. E aí, se olhando para isso aqui, a gente já vê uma série de problemas, né? O que acontecerá, né, quando a gente sabe que 3/4 do programa de PLR vai depender do que vai ser definido sem negociação, estabelecido unilateralmente pela empresa, que é o que está escrito na proposta, e vai ser apresentado sem negociação. E cada um com um critério. Então, a terceira forma pela qual a CEMIG não quer pagar PLR, através dos gatilhos. Primeiro, o gatilho dos corporativos, que é 95 ou 0. Né? Você tem que cumprir o orçamento, se não cumprir, não paga para ninguém. O primeiro gatilho, né, é esse. Então, o risco grande é não pagar para ninguém. Mas vai que passa nesse gatilho. A direção da CEMIG afirma que dificilmente descumpre isso aqui, mas se a gente for olhar o QRT, já era, todo mundo sabe, né? E os outros a gente não sabe, porque os números não são conhecidos. É um cheque em branco, um tiro no escuro. E aí o terceiro gatilho é o gatilho das metas totais. Soma 1/4 do resultado das metas corporativas mais os 3/4 das metas específicas. E aí essa análise é por gerência, para ver se paga ou não paga. E aí é para ver quais trabalhadores de quais gerências vão receber e quais trabalhadores de quais gerências não vão receber. Porque se passa pelo primeiro gatilho, lucro líquido, passa pelo segundo, que não é 70, das corporativas. No terceiro gatilho, algumas gerências vão cumprir, outras vão descumprir. Com 2 agravantes. Um é que, só encerrando, viu, Jefferson e demais, assim, 2 agravantes. Um é que tem a orientação na proposta que para as metas específicas também vão ser estabelecidas essa mesma lógica das faixas de desempenho. Extremamente apertadas, estreitas. Né? Saiu dali, é 0. E outra, não tem negociação, de 75%, de 3/4 do acordo não tem negociação, 3/4 do acordo é definido pela empresa, só é dado conhecimento depois de assinado. E isso vai causar uma diferenciação entre trabalhadores e o risco grande, real, da CEMIG não pagar para a parte dos trabalhadores. Então, é a terceira forma que ela, né, não quer pagar, ela não quer pagar para todo mundo. Tecnicamente, há um problema grave na proposta de indicadores por área. E fica mais evidenciado quando ela propõe essa faixa de desempenho que você perdeu um pouquinho já era. Né? Vou dar um exemplo muito rápido. Você imagina uma área que tem um indicador que todo mundo sabe que ele é muito estável. Quem trabalha da CEMIG sabe, né, do que eu estou falando. Né? Um indicador muito estável, que tem uma média de 60 meses, todo mundo sabe que ele está sob controle, e aí você vai perguntar ao trabalhador daquela área, vamos supor que os indicadores daquela área sejam mais ou menos dessa natureza. Você vai perguntar para o trabalhador daquela área, como é que está? Você acha que vai ter PLR?
aqui está tranquilo, o indicador é sob controle e tal. Você vai para outra área, o indicador é totalmente diferente, você não tem a mesma previsibilidade, os resultados acontecem de maneira mais brusca, sobe e desce de maneira mais brusca, cada área de um jeito. Então, você vai perguntar para esse trabalhador da outra área, aí vai ter PLR? Não tem a menor condição de saber, porque perder aqui, perdeu. Né? Então, é um erro conceitual, né? E fora da lei da PLR, a minha visão, não sou advogado, mas a minha interpretação, né? Uma PLR que tem indicadores por área ou por gerência. Porque fora da lei, porque eles não vão ter negociação. E a conclusão que eu chego é que um acordo com indicadores por área, por gerência, não é um acordo de PLR, são vários acordos de PLR, pelo motivo que eu falei aqui, que os indicadores são muito diferentes. Então, vão ser vários indicadores, vão ser vários programas de PLR, ainda mais que o peso proposto é de 3/4. Vão ser vários programas sem negociação e certamente com redução no valor a ser pago e com uma chance grande de parte receber e parte não receber. Vou ficar por aqui e eu sei que não esgotei todas as questões, mas é muito confuso e muito complexo. Espero ter contribuído para, né, ficar claro essas questões e estou à disposição para esclarecimento, debate. Ok, Carlos Machado, gratidão aí por suas contribuições. Carlos Machado ficou com a tarefa de trazer essa questão mais relevante sobre a questão do gatilho, mas, obviamente, a proposta de PLR ela tem outros elementos para a gente poder debater, né? Dá boa noite aqui para quem entrou depois que a live já tinha se iniciado, né? Já temos aqui algumas mensagens, né? O Rodrigo dizendo: esse indicador de satisfação de cliente é a maior piada, não temos nenhuma ação sobre ele. Isso daqui está no bate-papo do Facebook. Aqui no chat da plataforma Zoom, Cássio Adriano está dizendo que temos que conseguir alterar o QRT pelo PSFP, que o QRT é e sempre será o pior indicador da CEMIG. Cássio Adriano tem razão. A gente, com uma proposta dessa, dentro dos indicadores corporativos, a gente já começa com 20% a menos, que é o peso desse indicador, né, de 20%, porque ele é um indicador, né, inatingível. Então, agora nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos trazer as questões do chat da plataforma Zoom, do chat do Facebook, mas queremos trazer aqui uma informação que ela é importante para a nossa luta, para a nossa estratégia. Tem alguns anos que nós estamos negociando e a gestão da empresa colocando o 31 de dezembro como uma data limite para o processo de negociação. Essa posição da direção da empresa, ela é fruto de uma orientação, né, da Receita Federal, do Conselho da Receita Federal, do CARF, que notificou algumas empresas que estavam pagando prêmio como PLR para poder ter isenção, só que não cumpria com a legislação, né, de PLR, então notificou certamente as empresas e orientou que só reconheceria PLR aqueles acordos assinados antes do período de apuração. Então, a gestão da empresa estava dizendo: vamos negociar até o dia 31, apura do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro e paga-se no ano seguinte. Isso caiu por terra, a lei da PLR alterou, os advogados e advogadas dos sindicatos também estão conversando e dialogando para poder compreender, e na alteração da lei da PLR tem um esclarecimento que falava sobre essa questão, e é uma pauta empresarial, a condição de estar negociando no período de apuração é uma pauta empresarial para que as empresas
não tenham que cumprir com as notificações que sofreram. Inclusive, a própria gestão da CEMIG, né? A CEMIG foi notificada, tem lá essa pendência, ela tem interesse também na alteração ou no esclarecimento do que significava o termo que né, mencionava que não poderia negociar no período de apuração. Então, o nosso limite não é mais o dia 31 de janeiro, essa é uma informação importante para a gente poder conduzir aí nosso processo de luta. Então, vamos abrir aqui, inicialmente aqui para os dirigentes sindicais. Quem quiser ir falando, pode levantar a mão, pode entrar na conversa, que nós vamos trazendo as considerações dos dirigentes dos sindicatos, né, e dialogando aí com as mensagens que vierem aí, tanto no chat do Zoom, da plataforma Zoom, quanto no chat do Facebook. Alguém gostaria de começar aqui pelos dirigentes sindicais? Jefferson, deixa eu começar aqui. Primeiro eu quero dar os parabéns para o Carlos, é um cara que conhece muito, foi esclarecedor, e eu vou discordar de uma coisa que ele disse, vou até compartilhar a tela aqui, que as metas corporativas são as únicas que estão definidas. Eu acho que não estão definidas. Nós vamos mostrar que não estão. Uma meta está definida, o QRT. O resto ainda depende de orçamento. Todas as outras 4 dependem de orçamento ainda. Não é clara a meta. Nem as corporativas estão definidas. O QRT está definido. Para a gente ter uma ideia, em junho deste ano, o QRT da CEMIG era 5.808. Então, só, na metade desse ano, essa meta já estava estourada. Então, assim, não tem meta definida. Se a gente olhar aqui, as metas específicas serão definidas pela diretoria até dia 30 de dezembro de 2020. Então, assim, as metas serão definidas. Assina primeiro, depois eu te falo o que você vai ter que cumprir. Então, só, eu concordo com o Carlos, acho que é ilegal, né, que a lei fala que as metas têm que ser claras, e a única meta que a gente tem definida, ela está estourada. Então, assim, não tem, eu entendo que não tem nenhuma meta definida. Então, esse é um ponto grave da proposta. Eu acho que a proposta, pelo tempo que a gente negociou, todas as entidades negociaram, foi discutido muito quais metas, o que as entidades queriam de metas. A empresa conversou e depois veio com uma proposta goela abaixo de nada que foi conversado. Nada que foi conversado nas reuniões, a CEMIG levou em consideração. Nada, zero. Então, eu acho que a CEMIG vem testar os nossos limites. Ela testa o nosso limite com a PLR, para ela ver o que ela vai fazer com o nosso acordo coletivo no final do ano que vem, o que ela vai fazer com o Forluz, o que ela vai fazer com o CEMIG Saúde. Ela está testando até quanto que o trabalhador aguenta o que ela está fazendo, que essa proposta é um absurdo. Um dos pontos graves para mim é o PMSO, que eu acho que o principal é o P de pessoal, que a gente às vezes não preocupa com isso, mas pela forma que está sendo feita, se eu atingir 100%, eu só consegui 70%. E é a meta mais longa. Para mim conseguir o 100%, eu tenho 10% de diferença entre a meta e o que eu tenho, entre o que a CEMIG definiu e o que eu tenho que cumprir. Então, para que nós vamos ter? Para a gente ter PLR, o trabalhador ter PLR, ou ele vai aceitar um PDI com pressão para sair, ou ele vai aceitar demissão por cumprimento de metas, demissão por que ela já tem feito, né, por desempenho, que não tem outra coisa. Aí, o que a gente vê? É o P diminuindo, sempre diminuindo. Você pode olhar, o Leonardo Jorge, que é o diretor financeiro, ele já deu uma entrevista esse ano, né, uma redução de 95 milhões, só com 400 funcionários que saíram, 950 milhões a menos na folha de pagamento da CEMIG para sempre. Ela recupera o PDI em 8 meses e, para sempre, ela tem uma economia de 95 milhões. Então, o P é sempre atacado e o P somos nós. Então, vai ter demissão? O que ela vai fazer? Vai ter um PDI? Vai forçar as pessoas a sair? Vão tirar as pessoas de 55 anos? Qual que é a estratégia da empresa? Pela proposta, você vê que ela é bem agressiva. E o S, que é o de terceirização, só cresce. Se você pegar ano a ano, em todas as empresas elétricas, o P tira o pagamento de folha e aumenta o terceirizado. Então, nessa proposta de PLR,
estaríamos concordando com uma redução muito grave de mão de obra. A meta é a maior distância entre a meta e o que a CEMIG define. É 10%. A maior discrepância das metas é o P. Tá? Somos nós. Então, assim, para mim ter PLR, eu vou ter que aceitar o que vier aí da empresa, goela abaixo. Gerentes superintendentes, eles só estão aqui nessa proposta como figurante. Eles estão de fora da proposta, no que diz meta, no que diz volume para ser distribuído, que ninguém sabe como que vai ser. E essas pessoas, esses superintendentes, são os mesmos que estão negociando. Não é possível que não exista um conflito de interesse nisso. Eu legislar a minha PLR. Então, assim, ó, eles estão fora e não tenho dúvidas que eles vão vir para cima, porque para ele receber PLR, ele vai ter que arrochar mais o trabalhador. Então, nós estamos com a PLR arrochada, com meta arrochada, e eles vão vir para dar mais um aperto para ele receber PLR dele. Então, eu não tenho dúvida disso. E a maior insatisfação do trabalhador vai ser quando o colega de lado, o colega do seu lado, receber PLR e você não receber. Tá? E igual não vai ter para ninguém. Não vai ter para ninguém. Vai ter um grupo recebendo um valor, o outro, ou uma PLR menor, ou não vai ter PLR. Então, só, no meu ponto de vista, é uma proposta indecente, e que, no mínimo, vai ter que caber uma negociação na justiça, fazer alguma coisa, ou processar, ou não aceitar uma coisa assim, que é ridículo. É a pior proposta que não dá para assinar. Nenhuma entidade. Então, o trabalhador tem que conversar nas suas bases, cada um conversar e entender o que está sendo feito. Por que a CEMIG, pela primeira vez, proibiu as entidades sindicais de fazer reuniões de PLR? E na primeira segunda-feira, todos os trabalhadores de todas as gerências foram convocados para falar com o gerente mais de 1 hora. Então, só, proíbe a entidade sindical, que normalmente a gente começa meia hora antes do expediente, para entrar um pouquinho depois do expediente, cortou 100%, nem virtual e nem presencial. Então, assim, ó, é uma afronta, não quer que chegue aos trabalhadores, está claro que não querem, a opinião nossa não chegue aos trabalhadores, mas põe a mão na cabeça. Essa é grave, é perigosa, e como diz o Carlos, essa aqui é para não receber. Está aí para a gente não receber. E quem receber, né, a gente conhece as semiguinhas, então, cada um aí, antes de votar, vê se o seu gerente é bondoso, né? Se ele for bondoso, talvez você cumpra suas metas, mas se ele for semiguinha, aí talvez você não consiga cumprir essas metas. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos aí. Ok, João Vaine. Mais algum dirigente trazer alguma consideração? Pode ser eu? Pode ser Everson. Beleza. Primeiro, só anunciar aí também que o Zé Luiz, que é diretor do Sindicato dos Administradores, também chegou aí, está presente. Né? Bem-vindo, Zé Luiz. E, vamos lá. De fato, assim, eu acho que o Carlos e o João Vaine ainda estão sendo muito generosos de achar que algum grupo pode receber essa PLR. Assim, está muito na cara, né? Está muito na cara que o objetivo é não ter PLR para ninguém. Assim, para mim está muito evidente isso. Quando ela coloca essas metas, como o Carlinhos mostrou, né? Pegando os dois exemplos que ele deu. Se não atingir os 95% do valor orçado para o EBITDA, você perde 20% já do montante aí de metas. Né? E aí você vai lá para a meta que o João Vaine falou aí do QRT. Né? É 5.500. Nós já estamos em 5.800, já estourou os 5.800. Então, essa meta também, 20% a menos. 20 com 20 são 40. 100 menos 40 é 60. Não atingiu 70%, não tem PLR para ninguém. Assim, para mim está claro isso. Para mim está claro isso, pegando só esses dois exemplos. Então, assim, de fato, é uma estratégia da empresa para acabar com a PLR sem que ela
surge o nome do governadorzinho Zema de que ele acabou com a PLR, não. Eles vão dizer, nós temos um acordo de PLR, infelizmente não cumpriram as metas. Então é isso mesmo. O objetivo é acabar com a PLR, isso está muito claro para mim. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar essa proposta e, quiçá, se não tivermos mesmo que tomar outras providências, inclusive no âmbito jurídico, caso a gente não consiga evoluir nessa negociação com a CEMIG. Lembrando que o Jefinho colocou aí que, de fato, também, pela avaliação do jurídico, basta fazer um acordo 90 dias antes do fechamento das metas, ou seja, se a gente fizer um acordo em setembro do ano que vem, ele estará valendo, né? Não precisa ter... Você pode ter cumprido... Pode estar faltando só 90 dias para acabar o ano e fazer o acordo para aquele mesmo ano. Então, nesse sentido, nós não temos faca no pescoço, né? Ainda que a CEMIG está insistindo que ela quer cumprir, de fechar esse acordo até o final do ano, mas para nós isso não é mais uma condição para o pagamento da PLR. Então, no nosso entendimento, ela não poderia, se a gente passar de 31 de dezembro, dizer que não vai ter PLR, porque nós temos espaço para negociar e dentro do tempo permitido pela lei. Mas é isso, eu acho que o principal é ficar de olho mesmo, envolver o pessoal, todo mundo aí, a base, envolver as bases nas discussões, porque, de fato, pelo exemplo dado aí, nós estamos caminhando para assinar um acordo, como disse o Carlinho, de não PLR. Ok, Everson. Boa noite às pessoas que chegaram. Nós não demos as boas-vindas ainda. Estamos com 120 pessoas acompanhando aí pelo Facebook, mais 80 pessoas acompanhando aqui pela plataforma Zoom. É a live dos sindicatos que negociam com a gestão da CEMIG. Em pauta agora a PLR, uma PLR, como as falas vêm dizendo, é a proposta para acabar com a PLR. Então, vou passar aqui, mais algum dirigente gostaria de trazer aí alguma consideração? Reinaldo. É bom, importante, falando o nome, porque as pessoas que entraram depois da apresentação dos dirigentes, né, possam conhecer, saber, né, quem é que está fazendo a fala. Contigo, Reinaldo. Obrigado, Jefinho. Eu me apresento novamente, Reinaldo Cabral, do Sindicato de Eletricidade de Santos Dumont e região. Vou ser breve, né, porque o Carlinhos já colocou muito bem tecnicamente e tem outras coisas, né, o João Vaine e o Everson também que me antecederam. Uma coisa que eu estou percebendo é assim, que a gente tenta fazer uma contraproposta em cima dessa proposta, mas é quase impossível, né, que vai virar uma coxa de retalhos e assim, essa proposta, assim, ao que parece, né, e a gente vai afunilar nisso aí daqui a pouquinho, é ser rejeitada e a empresa apresentar uma outra proposta que seja, no mínimo, discutível, entendeu? Então, são as minhas palavras aí, mais uma vez. Obrigado, Jefinho e demais. Ok, Reinaldo. O Jonas está com uma questão. E se recusando a proposta, qual seria o próximo passo? Já que, aparentemente, não temos força de mobilização da categoria. Bom, se gerado um impasse no processo de negociação, a lei prevê a possibilidade de mediação ou arbitragem, mas é preciso vencer a saturação do processo de negociação, né? E a categoria eletricitária já deu outros exemplos, né? De início de campanha, que estava frio e tal, e resultaram em greves, né? Então, todo o processo de campanha, ele é avaliado, né? O termômetro da categoria, tal. Então, nesse momento, não dá para apontar um passo mais longe, né? Acho que o próximo passo agora é a gente realizar as assembleias, né? Os sindicatos estão unificados na rejeição dessa proposta, de levar as assembleias para a rejeição dessa proposta, com todos os problemas que essa proposta tem, né? E a gente voltar, dar a resposta para a gestão da empresa e reabrir a negociação. Esse é o próximo passo. Está ainda muito cedo para discutir possibilidade jurídica, né? E aí nós vamos ter que trabalhar na mobilização da categoria, que essa categoria já deu vários exemplos na nossa história de luta, que mesmo começando
alguma campanha assim mais fria, mas nós já conseguimos dar conta do recado, com muita luta, superar esses desafios. Zé Manuel? Vamos lá, Jefferson. Jefferson, eu Se apresentem para a turma aí, Zé Manuel. Ah, beleza, cara, tá tranquilo. Vamos lá. Eu participei pouco da negociação da PR, mas, finalmente, agora, eu observei um fato interessante, cara, que foi o seguinte: o capitão Demétrio aí, que é negociador da CEMIG, colocou o seguinte ponto, cara, que ele abre mão quando se fizer um APR para gerente, superintendente, ele vai abrir mão, ficar do lado dos trabalhadores. Muito bonzinho ele, né, cara? Então, eu tenho certeza que tudo que o Carlos explicou aí é verdadeiro. A CEMIG quer acabar mesmo com a participação de lucro. Essa fala do Demétrio me trouxe preocupação quando um gerente fala que abre mão de dinheiro, é meio difícil, né, cara? Aí eu falo, opa, tem coisa errada. Tem coisa errada e muito errada, Jefferson. Eu fiquei muito feliz de saber essa unidade aí do sindicato. Eu acho que nós temos que partir para cima mesmo. Não podemos deixar esses negociadores da CEMIG fazer assim, goela abaixo mesmo. Nós já tivemos participando de algumas negociações judicialmente. Vamos voltar a negociar judicialmente, ué? Vocês acham que é bom? Ué? Isso aí para a empresa não é bom. E para os trabalhadores, pior ainda. Mas eles querem, então vamos pôr para correr, cara. Tá? Seria essa a minha argumentação. Preocupadíssimo com os trabalhadores. Hoje a gente vê os trabalhadores, principalmente da parte operacional, trabalhando em muito. Aí dividir, algum vai receber e o outro não. Coisa horrorosa, né, cara? Isso aí está fazendo guerra de trabalhador entre trabalhador, né, cara? Isso é muito perigoso para uma CEMIG que a gente tanto gosta. Seria isso aí, mais ou menos, Jefferson, tá? Exatamente. Exatamente, Zé Manuel. Celso Lúcio Teodoro, aqui pelo Facebook, está contribuindo aqui. Eu que pensava que no tempo que trabalhava as negociações eram difíceis, as conquistas esparsas. Hoje vejo que piorou e muito. Aos trabalhadores só resta a luta, mais nada. É isso aí, Celso. O resultado da nossa conquista é o fruto da nossa luta, né? Então, nós já vivemos aí o último período com muitos ataques, né? A categoria deficitária foi uma categoria que conseguiu resistir bravamente aí as tentativas de retirada de direitos, né? Para a PLR, está na hora da gente avançar no sentido de derrubar o que está sendo construído aí pela política, né? Nós não temos dúvida que faz parte de uma política do governo do Estado, quando tenta delimitar a abrangência do montante do lucro somente da CEMIG-D, GT, retirando o lucro das subsidiárias. Obviamente, esse dinheiro vai para algum lugar, a gente sabe para onde é que vai, né? Ele não vai vir compor o lucro para poder dividir, mas ele vai para algum lugar, ele vai, obviamente, para o bolso dos acionistas, né? E tentar reduzir, né, o valor a ser recebido por cada trabalhador através de uma estratégia de metas que são ocultas e que nós não temos gerenciamento sobre elas, de metas inatingíveis e com o gatilho que está colocado, também é reduzir o custo do nosso orçamento global, né, da nossa remuneração global, retirando da PLR, obviamente, o que será retirado também será destinado para algum lugar, né? E, obviamente, o Romeu Zema, ele quer mostrar a capacidade de receita da CEMIG, né, para esse cenário da privatização, ele quer fazer isso. Então, quando ele apresenta um acordo de PLR reduzido, um acordo coletivo reduzido, ele está dialogando com um cenário privado, né, interessado em comprar aí, no caso, a empresa CEMIG, mas isso está ocorrendo em todas as estatais, né? A gente tem muito diálogo com os sindicalistas das outras estatais e faz parte do projeto de privatização, né? Nós estamos dizendo que essa proposta é a privatização da nossa PLR, que muda conceito, muda os objetivos. A PLR se torna um instrumento da gestão da empresa, onde os gerentes e superintendentes vão ter metas e indicadores diferenciados que não serão divulgados e, obviamente, esses indicadores e as metas para cumprir os indicadores, obviamente, eles
vão estar relacionadas à redução de custo, aumento de produtividade, né? Então, esse é o grande enfrentamento que nós temos que fazer para frente. Mais algum dirigente para trazer aí sua contribuição? Pessoal, boa noite novamente. João Farina, do Sindicato dos Advogados. Vou tentar agregar alguns pontos, né, que já foram muito bem ditos anteriormente, né, pelos nossos colegas e camaradas. Fiz uma colinha aqui, tá, gente? Então, vou citar algumas coisas que já foram ditas, mas é bom a gente lembrar, né? A gente está sob uma gestão liberal, então é bom a gente ter noção do que isso significa, né? Seja em nível estadual, né, que nos atinge mais rapidamente, seja em nível federal, com o querido presidente, né? Presidente Gripezinha. Então, é só bom lembrar que todas as medidas estão sendo feitas a partir dessa lógica liberal, tá bom? Que isso sempre fique muito claro. A CEMIG, anteriormente, né, nos últimos anos em especial, ela foi condenada a pagar em termos administrativos, e agora foi judicializado, em torno de 1 a 2 bilhões pelas negociações feitas de maneira completamente errada e ilegal da PLR. E uma dessas ilegalidades era em relação ao prazo, né, que a lei era extremamente clara e que tinha que se fazer a negociação anteriormente à realização do exercício financeiro da qual a PLR estava sendo feita, né? Aí a gente liga os pontos, né, e vê que um passivo de 1 a 2 bilhões foi feito pelos gestores que negociaram, né? Gestores esses do jurídico, gestores esses do RH, em outros lugares. Agora, a dúvida é, esse pessoal foi responsabilizado por causar prejuízo de 1 a 2 bilhões? Eu não tenho conhecimento até o momento, né? Se preza uma gestão liberal, com eficiência de mercado, essa baboseira toda, naturalmente eles procurariam os responsáveis e cobrariam deles, né? Mas até agora a gente não viu isso. Então é algo para se refletir. Outro ponto que já foi dito bem anteriormente, mas é bom ressaltar algumas questões, em relação à impossibilidade de cumprimento das metas. Elas não só são impossíveis de serem cumpridas, que se porventura elas forem cumpridas, elas vão impedir necessariamente que uma seja cumprida. Então, por exemplo, né, o meu xará João Vane disse recentemente sobre a questão do PMSO, que geralmente mexe-se no P. Né? Vamos supor que realmente consiga atingir a meta, demita o pessoal, as pessoas incentivem os colegas a se demitirem nesse sentido. Vamos supor que esse absurdo aconteça. Naturalmente, com menos pessoal, não vai dar para fazer um atendimento de qualidade. Então, o nível de reclamação vai aumentar. Então, esse é só um exemplo, dentre vários que a gente poderia citar, e que se você cumprir uma meta, você vai prejudicar a outra. Então, assim, isso é um tanto quanto absurdo, né? Tanto essa proposta de PLR quanto as outras são ilegais. Então, o que essa amiga está fazendo? Ela está pagando para ver, ela está esperando a atuação. Então, ela foi autuada em 1 ou 2 bilhões anteriormente, está com esse passivo judicializado, certamente isso vai ser cobrado, mas futuramente ela está pagando para ver. Então, os gestores tomam decisões tanto quanto irresponsáveis nesse sentido, porque também pouco custaria a Receita Federal ou outro órgão qualquer verificar a legalidade dessa PLR, né? E naturalmente descaracterizaria e cobraria os tributos devidos. Então, tanto quanto bizarro essa questão. E esse processo, né, da PLR que a gente está lidando aqui, ela não se refere apenas ao quesito PLR, né? A PLR, assim como outros instrumentos, negociações e propostas da empresa, é uma proposta de privatização. Então, o que eu quero dizer com esse proposta de privatização? Não é que necessariamente o setor privado tenha a PLR ruim, não é esse o ponto. O ponto é você desgastar o pessoal, né, que trabalha, tal, e gerar corrosões internas. Corrosão interna é colocar uma PLR que você joga um trabalhador contra o outro, por exemplo. Não vamos supor que consiga a PLR, mas isso vai desgastar o pessoal, né? Vamos supor que chegue amanhã o Romeu Zema e fala, olha, eu fiz uma PLR de mercado, sendo que é mentira, não tem nenhum absurdo desse semelhante lá fora. E o pessoal fala, não, mas poxa, o pessoal da CEMIG não consegue cumprir nem a PLR, então tem que privatizar essa questão. Então tem toda uma questão ideológica bem clara nesse sentido, né? É bom lembrar em relação a isso. Então, outras medidas de privatização, além dessa, né? A questão de segregar as pessoas dentro da empresa, dificultar a atuação do sindicato, promover pessoas por critérios obscuros, trazer gente de fora para poder mexer num processo técnico, né? Desmoralizar os trabalhadores da CEMIG, né? Gerar passivo desnecessário à empresa, né? Então, tem várias formas que o governo Romeu Zema tem feito, né? Do novo, gestão liberal, nesse sentido. Então, é bom a gente lembrar essa questão. Como foi bem dito anteriormente, né, a lei mudou, né, recentemente, e, em tese, a gente pode discutir a PLR até 3 meses antes
do término do exercício. Então, esse prazo que a CEMIG está colocando, ela está colocando não sei com qual fundamento, né? Falo isso não sei com qual fundamento, porque os meus colegas do jurídico, né, que obviamente têm o critério da lei e não de interesses obscuros, eles concordam com essa obviedade que estamos aqui discutindo e percebendo. E para encerrar, né, é um tanto quanto óbvio, mas é bom lembrar que nós estamos enquanto diretores sindicais, né? O sindicato ele é formado pela união dos trabalhadores, pela prática sindical, pela prática do enfrentamento, pela prática da coletividade e da solidariedade. Então, faço esse reforço aqui, né? A gente já exaustivamente trouxe vários pontos que naturalmente cabem muitas reflexões e muitos outros pontos que poderia discutir aqui a noite inteira, para a gente sempre fortalecer os sindicatos e ser solidário com o colega, né? Então, todo mundo que está aqui, né, eu peço a gentileza que no momento adequado e oportuno converse com os colegas, converse com todo mundo para esclarecer esses pontos, né? A gente tem tido muitas dificuldades de conseguir conversar, né, em que pese o home office ter vários pontos positivos, mas a comunicação eventualmente deixa um pouco a desejar. Então, são essas as contribuições que eu gostaria de ter feito, né? Vamos continuar o bom debate que temos tido. Ok, João. Companheiro José Aurélio está aí no chat do Facebook, né? Nunca vi uma proposta tão indecorosa. É o título que nós demos para essa proposta, né? A pior proposta de todos os tempos conseguiu superar, né, aquela proposta do ano passado, né? É um processo em construção. Primeiro, eles precisavam tirar os gerentes e superintendentes do guarda-chuva desse acordo para que pudesse, posteriormente, então, estabelecer metas diferenciadas à gestão da empresa e atacar aí a PLR dos trabalhadores, né? Porque aí agora gerentes e superintendentes não estarão, né, com um risco, né? Porque os gerentes e superintendentes, se não tem uma proposta, se não tem um acordo fechado de PLR, obviamente, não estando dentro do acordo, né, a gestão da empresa pode fazer, né, uma remuneração variável alternativa para garantir lá os dos gerentes e superintendentes. Mais algum dirigente para trazer aqui a sua consideração, sua contribuição? O Jefferson. Diga, João. Só o João Farina tocou no ponto que eu acho que realmente é o interesse da empresa. A proposta não é financeira. A proposta não é financeira. A proposta é uma afronta ao trabalhador, é uma afronta à empresa, para, de repente, mostrar que o trabalhador da CEMIG não é competente. Eu vou demitir o trabalhador porque ele não é competente, eu vou demitir o trabalhador, eu vou privatizar a empresa, porque os trabalhadores não são competentes. Então, essa proposta não é financeira. Se tem alguém pensando em dinheiro, eu acho que a gente tem que pensar no emprego, porque o que eles estão querendo fazer é maior do que a gente está pensando. Então, assim, o João tocou em alguns pontos, assim, que é o que eu concordo. A proposta não é financeira. Dessa vez, não. Isso aí. Nós já estamos aí caminhando para o final da nossa live, né? Já são 19 horas e 52 minutos. Começamos aí com um pouco de atraso, mas a live é para poder esclarecer e explicar aqui quais são os problemas da PLR. Então, para quem chegou depois, o Carlos Machado, economista, técnico do DIEESE, trabalha na subseção do DIEESE no Sindeletro. Ele assessora, né, o Sindeletro nas negociações coletivas, nas negociações de PLR, ele acompanhou toda a mesa de negociação da PLR, ele trouxe aí as suas contribuições sobre a armadilha que está na questão do gatilho, né? E esse gatilho é o verdadeiro tiro no pé, né? A gestão da empresa fala que metas totais específicas têm um gatilho de 70%, mas dentro das metas tem gatilho de metas corporativas que né, variam entre 90% e 95%. Então, se você não atinge essa meta, se você não atinge esse gatilho, você perdeu. A meta ela não vai ser 70%. Né? Então, é um problema grande que está colocado na proposta de PLR, que traz o grande risco, né, dos trabalhadores não cumprirem o gatilho e a PLR vir zero. Né? A gente tem zero de pagamento. Né? A gestão da empresa ousou em atacar, né, o direito, né, da categoria na questão da PLR. Mais algum representante sindical que gostaria de trazer aí a sua fala?
Carlos Machado, tem alguma consideração aí sobre o debate feito, as questões colocadas? Fala aí, doutor. Jefinho, eu estou querendo falar, Juiz de Fora, João Pedro, Juiz de Fora. Isso aí, João Pedro, seja bem-vindo. Posso falar? Perfeitamente. Tá, eu só queria acrescentar aí, né, que o João Farinas e o João Vânio, nossa, João, é que o João Vânio, principalmente, ele focou muito no PMSO, né, de pessoal. Lembrar aos companheiros, né, principalmente os que não estão assistindo a live, que quanto mais diminuir o P, né, e passa lá para o serviço, diminui o pessoal e passa para serviços lá de empreiteiras. Não esquecer de orientá-los sobre o impacto que isso tem, além de tudo, no plano de saúde e no plano, no caso de Forluz. Tá? Quanto mais diminuir o nosso P, né, maior será o impacto nesses dois, tanto o CEMIG Saúde quanto Forluz. Principalmente o CEMIG Saúde. Principalmente o CEMIG Saúde, que já estão querendo, né, botar um monte de coisa goela abaixo aí, isso vai ter pouco pessoal, o impacto vai ser violento no plano de saúde. É isso aí. João, obrigado. Jonas está perguntando como ocorrerá a votação, as assembleias, né? Já que ainda tem boa parte dos trabalhadores em home office, né? Então, cada sindicato está organizando a sua assembleia, né? Vamos realizar as assembleias virtuais, aí cada sindicato vai, né, já está passando a sua orientação aí para a sua respectiva base, para poder participar dessas assembleias virtuais, né? Então, nós vamos estar fazendo nos nossos comunicados, ainda hoje à noite, amanhã cedo, a participação aí da assembleia de cada sindicato, tá bom, Jonas? E, obviamente, né, é importante, muito importante, a participação da categoria nas assembleias, para a gente massificar essa deliberação, que é importante a gestão da empresa também perceber que a categoria tem interesse em discutir a questão da PLR, né? E com o resultado da PLR, da Assembleia, né, sobre essa proposta da gestão da empresa, né, como o Jonas questionou, dar continuidade à negociação. Esse é o caminho, né, esse é o caminho que nós temos que trilhar aí para esse próximo período, não perdendo do horizonte também outras possibilidades aí para frente. Mas o próximo passo é fazer as assembleias, com o resultado, entregar o resultado das assembleias. Os sindicatos estão indo para as assembleias com indicativo da rejeição e, sendo rejeitada, buscar a reabertura da mesa. E obviamente, a mobilização da categoria também, cada trabalhador se convencendo, né? Nem é o sindicato convencendo, é o trabalhador estando convicto, né, que quais são as intenções da gestão da empresa nessa PLR para a gente fazer o enfrentamento. Mais alguma consideração da companheirada aqui do sindicato? Jonas levantou a mão aqui. Jonas está aqui com a gente na plataforma Zoom. Diga lá, Jonas. Ouvindo, Jonas. É só reforçar o que eu escrevi no chat aí, que é a questão de a gente estar fiscalizando, sabe, esse tipo de votação, porque a gente sabe do que a CEMIG é capaz, do que ela já fez as manipulações do passado, nessas tipo de votação, ainda mais esse sistema que a gente vai estar adotando agora, né, com a pandemia, é para a gente ficar de olho, né, uma possível manipulação desses votos aí, porque a gente sabe que essa diretoria aí não alivia para nada, né? Não, exatamente, né? Acho que cada sindicato está se organizando em estabelecer dispositivos para evitar as fraudes, para evitar, né, que tenha interferência da gestão da empresa. Então, cada sindicato está se organizando nesse sentido, né? Nós também estamos fazendo, pelo Sindialeto, nós estamos fazendo uma inscrição que tem dados, os dados têm que bater, né? Não vai ser repetido os dados, então estamos trabalhando nessa perspectiva. É uma experiência, é um momento novo, né? Nós vamos realizar as assembleias com a maior preocupação possível em evitar essas fraudes, né? Mas, obviamente, detectado algum problema, a gente tem que buscar massificar. Mas o que nós estamos colocando é
que, da forma que está sendo feito, com o processo de investigação, a gente pode também detectar uma fraude ali, se houver, e questionar, mudar para a próxima Assembleia, rever, né, os mecanismos, né, os dispositivos que possam evitar as fraudes. Nós vamos trabalhar nesse sentido, Jonas, é isso mesmo, né? Vamos junto aí combater aí o que a gestão da empresa está chamando de PLR, né? Tem mais alguma questão daqui da plataforma Zoom? Nós já estamos caminhando para o final da nossa live. Ok? Bom, companheirado, então, para a gente finalizar a nossa live, já são 19 horas e 59 minutos, ainda estamos com 117 pessoas no Facebook e 77 pessoas na plataforma Zoom. O recado que a gente deixa sobre a PLR nós não podemos pensar, né? A PLR já sabemos aí de todos os problemas que estão colocados, dos riscos, inclusive de não receber a PLR, como o Everson foi mais enfático, nós não vamos receber, né? Mas faz parte de um plano, de um projeto, né, que é conduzido aí pelo governador do estado, com seus aliados, que é o projeto de privatização da CEMIG. Por isso nós estamos chamando a PLR, né, de plano, faz parte do plano da privatização, associado com a avaliação de desempenho, que também insinua, sugere, tende a punir trabalhador que tiver nota baixa, que vai ser avaliado pelo próprio gerente, e ele pode ter penalidade. Isso faz parte de uma estratégia também na perspectiva da privatização, assim como tentaram prorrogar a PLR para outubro, a PLR que nós recebemos esse ano. Então, é uma série de medidas da gestão da empresa que vem no sentido ou de baratear custo, ou de mostrar capacidade de receita, ou de, né, algo que seja do interesse do mercado para essa tentativa de privatização, né? Porque nós vamos barrar essa proposta de privatização da CEMIG, né? Mas é o que está colocado em jogo neste momento, a política estabelecida, né, aqui no estado de Minas Gerais. A gente dialoga com outras categorias, a política é a mesma, é a mesma. E não tenhamos dúvida, né? Nós estamos lidando com um empresário que não gosta de trabalhador. É isso que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais hoje. Então, a gente se despede. Agradecer imensamente aí Carlos Machado, muito obrigado aí por suas contribuições, muito rica a sua contribuição, se debruça aí nas negociações de acordo coletivo, de PLR, para poder desmistificar, né, quais são as intenções da empresa. Então, foi fundamental a sua participação, a gente agradece imensamente, né? Agradecer aqui o coletivo de sindicalistas, né, que nós estamos aí buscando, né, a unidade para a gente combater essa proposta de PLR, para a gente fortalecer a luta por uma PLR mais justa da categoria. Agradecer a participação da companheirada, agradecer a participação de você que assistiu aí pela plataforma Zoom, que assistiu pelo Facebook. Amanhã é importante que cada trabalhador que participou aqui, que leve esse recado para o trabalhador que não participou, que mostre para ele, né, o risco, o que é, o que significa, qual a intenção da gestão da empresa por detrás dessa proposta, e mobilizar, né, o trabalhador que não participou aqui hoje, que participe da respectiva assembleia do seu sindicato. É muito importante fortalecer essa luta. A assembleia também é um instrumento de mobilização. Da mesma forma que a gestão da empresa movimenta no tabuleiro de xadrez, ela está observando as nossas movimentações, e a assembleia, ela é um espaço nosso, é um espaço de mobilização, ela é super importante a gente dar o recado para o enfrentamento aí, essa tentativa de retirada de direitos. Alguém gostaria de fazer alguma saudação inicial, final aqui? Fazer uma despedida? Dar algum recado? Jefferson,
Eu acho que é isso mesmo, agradecer a todos que participaram aqui da organização, das entidades que estão presentes, de todos os trabalhadores que estão aí acompanhando ao vivo essa transmissão, e que é isso mesmo, Jefferson, que cada um converse com o seu colega de trabalho amanhã, para que todos entrem nas assembleias, para que a gente tenha um volume maior, para demonstrar para a CEMIG que o trabalhador não quer o que ela ofereceu. Então, acho que é amanhã, no boca a boca, trazer as pessoas para a assembleia e a gente discutir aí agora mais com a participação dos trabalhadores e que a gente tenha um esclarecimento e que leve uma resposta para a empresa. Obrigado a todos. Sim. Mais alguém trazer aí sua consideração final? Jefinho Reinaldo. Diga aí, Reinaldo. Eu quero me despedir aí do pessoal, tá? Parabenizar Jefinho, os colegas, né, toda a equipe pela organização. Uma coisa que eu já tive a oportunidade de falar na mesa de negociação, me permito repetir aqui, é que aquilo que o Everson colocou é que nós não vamos receber. E nesse momento, já foi dito aqui, a gente não adianta você, né, votar favorável uma falsa expectativa, né, que dificilmente nós vamos receber. Então, nesse momento, é muito importante a gente reprovar essa proposta e que a empresa prepare uma proposta que seja no mínimo discutível. Obrigado aí, boa noite a todos. Boa noite. Mais alguém? Algum dirigente? Diga, Lazé. Parabéns aí pela moçada sindical. Nós precisamos levantar mesmo o papagaio aí das lideranças sindical, porque o povo está a fim de pisar na nossa cabeça, entendeu? Então, eu estou aí para contribuir. Vamos à luta. Agradecer o povo aí que já entrou hoje. Amanhã, se Deus quiser, vai ser melhor. E oferecer à CEMIG o que o mais trabalhador gosta, preservar a CEMIG perante aos seus consumidores, que está horroroso a situação do gerenciamento nosso na atual situação. Você vê, eles fazem tudo para privatizar mesmo. Tudo que é possível para privatizar estão fazendo. A gerentada estão fazendo, entendeu? Não adianta você reclamar, tentar mostrar, tá junto ali com a moçada, isso aqui está errado, eles não dão nem confiança. Então, a participação de lucro é o primeiro que eles querem meter na cabeça do trabalhador. Aí vem essa negociação esse ano que vai ser pesado. Vai ser pesado. Então, vamos nos preparar, unir todos os sindicalistas, unir com a ideia só, representar o trabalhador nas negociações. Seria isso aí. Uma boa noite a todos. Bacana, Zé. Shaviston. Shaviston. Seu microfone está desligado. Agora, não é porque eu perdi aqui a qualidade de co-anfitrião, eu caí na conexão aqui. Pois então, fazer uma saudação final a todos, né, e parabenizar todos os colegas que bem se expressaram aqui sobre essa proposta da PLR, né, e dizer que é o seguinte, vamos para as assembleias com muita convicção, né, todos prestem muita atenção no que foi dito aqui, repliquem aos colegas o que foi dito, né, ponderem bastante sobre isso, para que a gente possa avançar com a negociação, que a gente não pare por aqui, porque realmente a proposta é muito ruim, né? E mais uma vez a gente traz esse espírito de unidade, né? Estamos em uníssono nessa luta. Então, convido a todos para participarem das assembleias com muita seriedade, para que a gente possa recusar essa proposta horrível aí. Uma boa noite a todos. Obrigado. Ok, Shaviston. Mais alguém? Então, nós vamos encerrar aqui com mais uma contribuição aqui do chat, do Facebook, nosso companheiro Edson Soares. Parabéns pela integração, parabéns por todos que participam efetivamente em prol dos nossos direitos. Isso aí, estamos encerrando a nossa live. Agradecer imensamente a participação de todos e todas. A nossa luta continua. Amanhã, todos e todas nas assembleias, vamos massificar as assembleias e dar uma resposta à altura, né, da intransigência da gestão da empresa por essa
proposta apresentada. Um forte abraço, boa noite, a nossa luta continua.